Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 8. Versículo 31 diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele impunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Início do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aleluia. Até aqui. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela se renova a cada manhã. Obrigado porque ela nos inspira. Obrigado porque o conhecimento das Escrituras nos liberta. Porque ela revela a verdade que é Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de sermos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, agraciados com o privilégio de ler e ouvir a tua palavra. Mas mais do que isso, nós clamamos para que o teu Santo Espírito nos capacite a viver de acordo com tudo aquilo que está escrito. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de nós mesmos, Senhor, e nos ajude a fazer a tua vontade. Que teu Santo Espírito flua aqui, ó Deus, com total liberdade. Iniciamos um novo mês, e que esse mês, ó Deus, seja surpreendente e poderoso, em nome de Jesus, e para o louvor da tua glória. Oramos gratos assim, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Podeis assentar por um instante. O mundo a caminho da destruição. Sabe, o diabo cavou um buraco bem fundo para vocês todos. E as pessoas vão brigar para ser o primeiro a pular. Tem que carregar essa cruz, irmão. Tem que carregar essa cruz. Tem que carregar essa cruz. Ah! Com licença. Jovem, acredita na cruz de Cristo, filho? Eu sou um pastor, então? Não respondeu a pergunta. Eu perguntei se acredita na cruz. Acredito. Sabe, a cruz está manchada de sangue. É doloroso. Ela ama, perdoa,
e exige. Mas o que ela exige? Que a gente a professe para este mundo sombrio. E se você acredita, então a pergunta é: o que vai fazer a respeito? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós ensinamos essa nova série de mensagens desse mês. Eu sou mais eu. É isso? Eu não sou mais eu. Esse é o tema da série de mensagens desse mês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está animado? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou mais eu. Vivemos em um tempo onde o eu tem sido colocado nas alturas. A busca pela auto-performance, a busca por mostrar que eu sou mais, infelizmente, tem se alastrado sobre a presente sociedade no qual vivemos. E se nós analisarmos biblicamente, se você analisar todos os inimigos que é relatado na Bíblia do povo de Israel, a maioria deles era filisteus, jebuseus, macabeus e assim, tudo cheio de eus. O eu é o inimigo maior que nós temos para enfrentar. O eu é o pior demônio que nós temos para vencer todos os dias. Porque o mundo tem gritado nos dias de hoje: eu sou mais eu. Mas nós que somos de Cristo, nós temos uma outra declaração: eu não sou mais eu. Nós não somos mais eu. Eu digo que o eu sempre precisa ser achado em Deus e em Jesus. Se você vê as duas vogais que tem na palavra Deus e no nome Deus e Jesus, as duas vogais é eu. O eu só é bom em Deus e em Cristo, rendido a Deus e rendido a Cristo, porque então somos transformados à imagem daquilo que desde o princípio Ele nos criou para ser, um reflexo de quem Ele é. E hoje eu gostaria de compartilhar, queridos, em cima dessa nova série de mensagens, a seguinte temática do episódio de hoje: para seguir após Cristo, precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Aquele que quer seguir após Cristo, precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós vemos aqui no capítulo 8, depois de aquela maravilhosa declaração de Pedro, Jesus estava junto com os seus discípulos, e ali ele faz uma pergunta muito pontual para eles, dizendo: quem dizem que eu sou? E então, alguns começaram a falar dos discípulos ali que estavam presentes. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus então volta para eles e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, tomado pela revelação de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós conhecemos o que Jesus diz sobre ele, dizendo: bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A partir de hoje você se chamará Cefas, Pedro, porque sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei a chave dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Depois dessa declaração incrível, e essa experiência reveladora de Deus a respeito do Cristo para Pedro e os seus discípulos, Jesus chama-os então à parte novamente, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitasse. E então Pedro, que acabou de ter a revelação que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, ouvindo esse ensinamento de Jesus, ele chama Jesus à parte, e a Bíblia diz que Pedro vai repreender Jesus, mas dizendo para Jesus, para ele parar com esse papo de ter que morrer. Então a Bíblia diz que ele chama os discípulos e fita os olhos em Pedro e diz: arreda-te, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro tinha tido uma revelação de Deus sobre o Cristo, e agora Jesus então, depois da revelação, vai ensinar algo profundo, dizendo assim, importa que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e uma delas é ser rejeitado pelos escribas, pelos sacerdotes e pelos anciãos. Ou seja, o povo que era para ser aqueles que acolhem a mensagem de Deus revelada, que é Cristo, rejeita, que eram os religiosos da época. E então, Jesus ele diz mais, ele fala assim, não só sofrerá muitas coisas e será rejeitado, como também vai morrer. Mas ele não termina aí, ele diz, ao 3º dia vai ressuscitar. Pedro então, se atendo somente ao sofrer muitas coisas, ao ser rejeitado e morrer, chama Jesus à parte, e fala para ele parar com esse papo. Porque o presente tempo, queridos, que nós vivemos, na verdade, não quer sofrer. Mas pense comigo, queridos, matar a nossa vontade, o nosso eu é fácil? É sofrido. Não é fácil. A Bíblia diz para nós em Hebreus que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Se Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu, imagine nós. Os sofrimentos presentes não se compara com o eterno peso de glória que teremos. Sofrimento, queridos, é tido como uma professora, não muitas vezes tido como legal, mas ela forma em nós lições para a vida inteira. Raramente falamos e trazemos destaques quando conversamos sobre a história da nossa vida, sobre realidades boas que um dia vivemos. Falamos muitas das vezes e damos destaque para as coisas difíceis, porque vivi isso, superei isso, e agora estou testemunhando. O sofrimento, queridos, faz parte da nossa vida diária, porque, queridos, estamos matando a nossa vontade, diariamente, matando o nosso eu, para fazer a vontade de Deus. E Jesus estava ensinando que ele passaria por sofrimentos, que ele seria rejeitado e que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria.
Paulo, quando ele fala sobre ele, sobre o histórico dele, Paulo diz que ele considerou tudo como perca diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E o que o desejo dele era ser achado nele, fazendo parte dos seus sofrimentos, para que então pudesse fazer parte do poder da ressurreição. Sabe, queridos, o que Paulo está querendo dizer? Que quando ele faz parte dos sofrimentos de Cristo, ele também desfruta do poder da ressurreição. Sabe aquelas lutas que você parece que você vai morrer? O sofrimento está tamanho que você parece que não vai aguentar. Então de repente, o de repente de Deus vem. E então agora o poder da ressurreição se manifesta. E você agora passa de quase morto para plenamente vivo. Jesus está dizendo sobre os processos da vida. Jesus estava trazendo ensinamentos. Então, independente dos sofrimentos que você está passando, suporte com Cristo esse processo que você está passando. Porque no final e no desfecho de tudo isso, você testemunhará o poder da ressurreição, do Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, que te sustentou e te deu plena vida mesmo diante das dores. Aleluia, queridos. Não é um discurso muito visto na presente sociedade, mas é o ensinamento do Cristo. Pedro, ao ouvir isso, falou para Jesus parar com essa conversa. Então Jesus disse para ele: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Porque muitas das vezes, queridos, a presente era e o sistema, muitas vezes vai querer nos livrar da cruz, vai querer muitas vezes poupar a gente da cruz. Queridos, mas nós vamos entender que a cruz faz parte do processo, faz parte do propósito. Por isso que Jesus repreendeu Pedro dizendo: arreda-te, Satanás. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo quer te iludir ao ponto de achar que o sofrimento você pode pular e não viver. Mas Jesus, ele diz: eu não vou fugir do meu propósito, da minha missão. A minha missão é a cruz e eu vou até o fim. Então arreda-te, Satanás. Pedro, eu não vou fugir do meu propósito, eu não vou fugir da minha missão. Eu vou para a cruz. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez questão de chamar os discípulos, fitar os olhos em Pedro e repreender ele. Sabe, queridos, tudo aquilo que quer te livrar da cruz é diabo. Tudo que quer te livrar da cruz é diabo. Por isso que Jesus, ele diz: arreda-te, Satanás. Porque a fala de Pedro é: se livra disso, o senhor não precisa de cruz, o senhor não precisa disso. Queridos, a cruz é um portal para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, para que realmente possamos desfrutar da conversão genuína e verdadeira. Então a Bíblia diz que depois que Jesus disse isso, ele chamou os discípulos e disse: quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Mateus 11 ele diz: vinde a mim, porque eu tenho alívio. Mas agora ele diz: se você quer ir após mim, ou seja, ir comigo, você vai atingir o próximo nível. O próximo nível é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Nós vamos até ele e recebemos alívio. Nós vamos até ele cansados e sobrecarregados dos nossos pecados, mas ele nos dá alívio. Mas agora ele diz: vocês precisam seguir após mim, mas para seguir após mim, tem que negar a si mesmo. Não tem
não tem como quem é cheio de si ser cheio de Deus. Por isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Por isso Paulo na carta aos Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, morrendo morte de cruz, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é o nosso padrão e o nosso modelo. Aleluia. E Ele diz: você quer andar comigo agora? Você quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. O seu eu precisa andar negado. Você precisa andar agora negando o seu eu para andar comigo. Você precisa tomar a sua cruz. O que ele está querendo dizer, queridos, sobre negar a si mesmo e tomar a cruz? Ele diz: não basta só negar a si mesmo, o seu eu precisa morrer na cruz. Negue-se e morra, e então me segue. Negue-se, morra, e então me segue. Mais do que negar as nossas vontades, nós precisamos matar ela. Ela precisa morrer, ela precisa ser deixada aos pés da cruz, para que então a gente possa seguir Jesus. Ou seja, seguir as pegadas dele, andar como ele andou. E então depois ele continua dizendo: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por causa de mim e do Evangelho, ganhá-la-á, salvá-la-á. A dinâmica do Evangelho é diferente da do sistema. Do sistema, queridos, você tem que ganhar e ganhar, mas na dinâmica do reino é: quando você perde, você ganha. Quando você perde a razão para ter o coração do outro, você está demonstrando que é salvo, que é gracioso. Mas muitas das vezes estamos cheios de si, cheios de razão, e muitas vezes perdemos o coração das pessoas. Jesus, ele nos ensina que aquele que se humilhar será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, é os que se humilharem. Isso é a dinâmica do Evangelho. Muitos discursos se ouve hoje nas redes sociais, dizendo que o tempo da graça é um tempo mais tranquilo, razoável, suave. Não, queridos, o tempo da graça, Jesus elevou o nível. Porque na época da lei era olho por olho, dente por dente. Agora Jesus diz: se te darem um tapa no teu rosto, vire e dê a outra face. Na lei era mais fácil, se alguém te batia, você dava de volta. Mas na época agora da graça, se te dar um tapa, dê a outra face. Na época da lei, o adultério era só o ato cometido fora do casamento, de relação sexual. Mas agora Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher com desejos impróprios já adulterou com ela. Na ótica da graça, Jesus ele diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Então, queridos, no olhar da graça, elevou a régua, não abaixou o nível. E muitos usam desse discurso para tentar justificar pecado, queridos. Não, queridos. Nós precisamos entender que a graça, ela aumentou a régua. Nós temos que perder para ganhar.
Aleluia. Jesus disse que quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la. Abre mão da sua razão. Se humilhe. E deixa a glória de Deus ser exaltada na sua vida. Quem se justifica, perde a justificação de Deus. Vou repetir, quem se justifica, perde a justificação de Deus. Romanos diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Queridos, não adianta a gente querer se justificar, a gente precisa deixar Deus nos justificar. Aleluia. E ele não termina aí, ele continua. Ele diz, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ou seja, alguém que anda com Cristo, que nega a si mesmo e toma a sua cruz, é alguém que no meio dessa geração pecadora e adúltera, não se envergonha do Evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ele é poder de Deus. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Jesus disse, aquele que se envergonhar no meio dessa geração, eu como Filho do Homem, quando voltar com os santos anjos, eu também vou negar, eu também vou me envergonhar. Queridos, nós não podemos nos envergonhar daquilo que cremos. Aleluia. Nós não podemos nos envergonhar, nós precisamos ser ousados. Só se envergonha de falar do Evangelho quem vive uma vida de vergonha. Como assim, pastor? Não fala do Evangelho porque está na igreja, mas não compartilha o Evangelho porque ainda não deixou a sua vergonha na cruz, não abriu mão dos seus pecados. Por isso que se envergonha de falar do Evangelho, porque ainda vive em vergonha. Jesus, ele tomou a nossa vergonha. Exposto naquela cruz. Então, queridos, não se envergonhem do Evangelho. Expõe suas vergonhas na cruz. Sabe, tudo aquilo que o teu eu, muitas vezes, está cheio, que é lixo, deixa na cruz. Deixa na cruz essa vergonha, para que você não se envergonhe de abrir a sua boca e declarar o Evangelho de Cristo, vivendo incoerente com aquilo que você diz crer. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Aleluia. E ele termina dizendo, diz ainda, em verdade vos afirmo, dos que se encontram, alguns há, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele está declarando em verdade vos afirmo, que há muitos nessa geração, que não passarão sem ver o poder do reino de Deus sendo manifesto. Queridos, eu quero estar entre esses, que Jesus diz que não passará sem ver o poder do reino de Deus sendo manifesto. E queridos, eu não só quero, mas como faço parte desses que estão focados e estabelecidos nessa verdade que Jesus disse. Queridos, eu quero gastar a minha vida para que o poder do reino de Deus seja manifesto nessa geração. Como Paulo diz na carta aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação, sendo luzeiros no meio de uma geração perversa e corrompida. Queridos, nós somos chamados como povo escolhido,
para manifestar como luzeiros no meio dessa geração pervertida e corrupta. Nós somos chamados para ser filhos da luz. Nós somos chamados para manifestar o poder do reino de Deus para esse tempo e para essa geração. Aleluia! Mas quem são esses? São aqueles que não têm mais a sua vida como preciosa, mas o Evangelho de Cristo como precioso. São aqueles que não vivem mais para si, para suas mazelas, para o seu bem-estar, mas para manifestar a glória de Deus. Aleluia, queridos. Queridos, o Senhor está levantando uma geração, uma igreja que não diz eu sou mais eu, mas uma igreja que diz eu não sou mais eu. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu posso o que Ele diz que eu posso, eu vou onde Ele diz que eu vou. Eu vou fazer o que Ele diz que eu posso fazer. Eu não sou mais eu. O eu que antes era, já era. Quem eu sou é definido pelo Cristo. E não pela minha força e pelo meu esforço, mas por quem Cristo é. Queridos, em nome de Jesus, que possamos não fugir dos sofrimentos e da cruz que nos está proposta, mas que possamos negar a si mesmo e matar a nossa vontade na cruz, para seguir Jesus. Porque a pessoa bem mais resolvida dessa terra foi Jesus, que passou por essa terra. E Ele nos ensinou que para ser bem resolvido, não temos que viver para nós mesmos, mas para a vontade de alguém, e esse alguém é Deus. Então não viva para as suas vontades, mas para ser resposta para a vontade de alguém que é maior do que você, maior do que eu, Deus. Aleluia. Quer andar com Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Queridos, que o nosso eu possa ser achado no Senhor, mortificado, para que possamos receber o poder da ressurreição e vivermos agora a plenitude da vida que Cristo nos confiou para viver. Aleluia. Não fuja dos processos da sua vida, não fuja dos sofrimentos. Encare ele como uma escola que Deus está te ensinando algo. Nada é por acaso, tudo é por um propósito. Aleluia. Nada é por acaso, tudo é para um propósito. Confia nele, continua olhando para ele, caminhando e sendo um instrumento para que ele possa tocar e alcançar outros. Aleluia. Amém, queridos? Nosso Deus é fiel o tempo todo. Ele é fiel. Vamos andar com Jesus? Quem quer andar com Jesus? Quer andar? Está disposto a se negar? Está disposto a morrer? Porque é isso que Ele tem proposto para nós. Mas seguir Ele é a plenitude da vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Como a gente viu no início, no vídeo, a cruz de Cristo, ela expressa amor, perdão e ela exige. Ela manifestou amor e perdão para nós, mas ela exige de nós algo. Exige a gente de testemunhar o poder transformador que ela pode causar quando a gente passa por ela. Amém? Feche seus olhos no seu lugar, abra o seu coração para Ele.
Ah, Senhor, eis-nos aqui. Nosso anseio é te seguir. Mas todos aqueles que se dispõem a te seguir, tem uma trilha para ser trilhada e não tem como ser negligenciada. Essa trilha é negar a si mesmo, tomar a cruz, para então te seguir, Jesus. E se essa é a exigência, nós nos rendemos a ela. Nós nos rendemos a ela. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante de Ti, sujeitos aos Teus processos. Sim, Senhor. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas Cairão ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. A tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar
Senhor. Sim, Senhor. Tu és a nossa plena satisfação, Senhor. Viver para te agradar, ó Deus, é a nossa plena satisfação. É o que nos move todos os dias. É o que nós ansiamos todos os dias. É aprender contigo. E ensinar aquilo que o Senhor tem nos permitido com a graça conhecer. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Antes do Senhor, nós achávamos que éramos alguma coisa. Mas quando te conhecemos, vimos que nada éramos. E que o Senhor é o nosso tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pegou a gente como nada e depositou o teu tudo, Deus, que é Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser semelhantes a Jesus. Esse é o nosso clamor e a nossa oração, hoje e sempre. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.